a dor faz parte do crescimento, né? Então, eu educo a minha área nacional assim, com muito amor, muito carinho, porque eu creio que elas podem mais, eu sempre acredito no potencial delas, mesmo quando elas não acreditam. Se você não mudar seus hábitos, vão se repetir os mesmos anos. Então, não adianta a gente mudar de ano, a gente precisa mudar de hábito, mudar de decisão e mudar de atitude para poder ter uma vida melhor, né? Bom, a Grace é uma pessoa muito determinada, é uma pessoa que, quando decide onde quer estar, ela busca para estar lá. E muito dessa Grace foi construída através de Mary Kay, porque muitos sonhos se realizaram nesse caminho. E para mim, assim, falar de mim é uma coisa que exige muitas lembranças de transformação realmente, porque muitas coisas se conquistaram nesse caminho dessa empresa maravilhosa. Mas a Grace, resumidamente, é uma pessoa muito determinada, que não aceita não como resposta e que vai até o fim naquilo que ela decidiu começar. Eu vim de uma família muito humilde. A minha infância, eu sempre tive muita falta das coisas. Eu sou gaúcha, morava no Rio Grande do Sul e saí de lá com meus pais com 7 anos de idade, fui para Dourados. E chegando em Dourados, eu percebi que os meus pais estavam em crise, se separaram. E eu me mudei para o Mato Grosso com 15 anos de idade e é um período que passou muito forte na minha vida. Foi que nós fomos, eu, minha mãe e meu irmão, para o Mato Grosso com um colchão enrolado e peças de roupa só para tentar uma vida nova. Então, desde muito nova, eu tive que ralar muito para ter o que eu queria. Então, com 8 anos de idade, eu vendia geladinho para ajudar minha mãe em casa. A gente teve muita dificuldade financeira, a gente morava num bairro muito pobre. Então, sonhar com coisas grandiosas era muito complicado para mim. Então, a minha infância foi assim, muito difícil, mas também muito amorosa, muito feliz com o amor da minha mãe, do meu pai mesmo estando separado, mas sempre muito sofrida pela falta do ter as coisas, né? Então, nós nos mudamos para o Mato Grosso e lá no Mato Grosso eu comecei a trabalhar e para ajudar a família eu era o pai da casa, né? Para minha mãe e para o meu irmão. Então, foi assim a minha infância. E aí já veio a adolescência e todo o resto, né? Eu comecei a trabalhar como secretária, eu era telefonista de médico, depois eu fiz a faculdade de administração muito sofrida, porque não tinha condição direito, então era muita ralação para chegar, né, a terminar realmente a faculdade. E aí me formei em administração empresarial e rural e fui trabalhar na área rural, porque no Mato Grosso é muita fazenda, soja, exportação de soja, então eu administrava fazendas, então era um ramo totalmente diferente do que eu vivo hoje. E eu administrava uma fazenda exportadora de soja e ali eu trabalhei em multinacionais que trabalhavam com soja e era esse o ramo, fazenda mesmo. Então o sistema era bem diferente do que a gente vive hoje. Antes eu era uma pessoa muito mais realista, uma pessoa que acreditava em número, em cálculo, uma pessoa que não conseguia imaginar algo que não tivesse totalmente calculado. Então eu era aquela famosa pessoa pé no chão, onde hoje a gente escuta muitas vezes as meninas falarem isso, eu sou pé no chão, eu sou realista, e eu falar, isso não é bom, isso faz a gente sofrer às vezes. Então, eu tinha muitas limitações realmente como pessoa, devido à infância, devido à criação, devido à falta, e isso eu acho que trazia para a realidade presente uma dificuldade de você acreditar em ser uma pessoa forte, uma pessoa vencedora, que pudesse realmente superar os obstáculos e conquistar tudo, né? Então eu acho que isso, eu era assim, muito segura, muito pé no chão, muito pessimista talvez, posso usar essa palavra. Eu não tinha costume de maquiar nunca, então a minha maquiagem era arrumar o cabelo e colocar uma roupa, não existia base, não usava batom, não tinha essa vaidade, então meu trabalho era calça jeans, camisa, botina, era uma coisa totalmente rústica, não estava acostumada a lidar com pessoas, não estava acostumada a lidar com mulheres, meu ambiente era escritório, era trabalhar com os peões da fazenda, era demitir, era contratar, então era totalmente diferente o meu estilo de vida, né? Não tinha essa vaidade toda, não tinha nada disso, tudo isso foi construído muito através da Mary Kay mesmo.
eu morava em Sinop já, no Mato Grosso, trabalhava lá administrando uma fazenda. E aí eu tive que comprar uma base que chamava Base Creme Apó, que até voltou para o nosso portfólio de produtos. E eu queria comprar, adquirir ela e eu entrei no 0800, porque na minha cidade não tinha ninguém não tinha nenhuma consultora. Há 10 anos atrás, a gente não conhecia Mary Kay direito. E eu ouvi falar que essa base era maravilhosa, entrei no 0800, deixei meu telefone e me ligou a Isane Rosa, que é a minha iniciadora, diretora nacional também, me oferecendo a oportunidade de ganhar dinheiro, de mudar de vida. E eu falei, ai, não acredito em nada disso, mas eu quero cadastrar para comprar. E aí fui até bem seca com ela, porque o trabalho também exigia. Falei, Isane, manda o que precisa, eu vou fazer o cadastro, mas eu não quero carreira, não quero mexer com isso, não quero nada disso. E aí fiz o cadastro, foi muito legal quando chegou a caixa, mas aí bateu o pânico que eu acho que bate em toda nova consultora. Meu Deus, o que é que eu fui fazer, né? Porque eu falo que muitas vezes as pessoas olham pra gente pronta e acham que a gente já nasceu assim. E a gente passa por todas as situações que uma nova consultora passa. Eu também tive dúvida no começo de falar assim, meu Deus, será que era isso? E aí chegou aquela caixa, a Isane com muito carinho, com muita atenção, me ligando e direcionando. E eu fiquei uns 6 meses assim, muito... deixando a caixinha de lado, sem estudar, porque eu não acreditava que aquilo ali fosse mudar a minha vida, assim como muitas pessoas, né? Eu tinha um trabalho bom, que eu ganhava o meu dinheiro e dia 5 recebia, dia 10 não tinha mais dinheiro, mas estava bom, a gente acostuma assim, né? E aí foi onde ela insistiu muito para mim no evento em Cuiabá, aonde iria estar a Heloísa Johnson. Aí eu fui com muita insistência dela e quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionada e eu fui entender a grandiosidade da Mary Kay. Eu rodei 500 quilômetros naquele dia de ônibus, foram quase 10 horas de ônibus para chegar no evento, sem querer fazer Mary Kay, fui pela insistência, por educação. E aí chegando lá eu vi assim que era o mundo que eu sonhava. Primeiro, liberdade financeira, qualidade de vida. Eu vi a Heloísa Johnson contando que viajava o mundo, que o carro rosa era de verdade. Gente, naquela época a gente não via um carro rosa. Então eu fiquei assim enlouquecida com a oportunidade. Eu entendi que realmente era a oportunidade que Deus tinha colocado na minha vida para mudar a minha história. E eu voltei para casa determinada a fazer Mary Kay, de verdade. E aí foi quando eu pedi demissão do meu trabalho, todo mundo foi contra, me chamou de louca, né? Você é louca, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, que é o que todo mundo pensa, né? Como assim você vai deixar um trabalho que você estudou, que você se formou, que você gosta? E eu tomei a decisão porque eu queria rápido, eu queria ser uma diretora. E aí saí do meu trabalho e em um dia iniciei 8 pessoas para entrar em qualificação, na época eram 8 pessoas, entrei em qualificação, rapidinho descobri que estava grávida. E aí eu fiz a minha qualificação estando grávida, passando mal na casa de cliente, aquela coisa toda. E me formei diretora e eu nunca vou esquecer o primeiro seminário que eu vim, que foi muito decisivo para a minha carreira. Então eu sempre falo para a força de vendas da minha descendência que vale muito a pena estar presente no seminário. O primeiro seminário que eu vim eu não tinha dinheiro para vir, eu parcelei a passagem aérea em 15 vezes, nem lembro, e eu não tinha lugar no hotel para ficar e eu fiquei num colchãozinho no chão do quarto. Num hotel, a gente colocou uma colchonete num cantinho e eu fiquei, por conta que eu não tinha condição de pagar um quarto no hotel para estar aqui no evento. Mas foi essa decisão de estar aqui que transformou realmente a minha vida, porque eu vi o quanto eu poderia enriquecer a vida de outras pessoas, o quanto Mary Kay era muito mais que um negócio, era uma missão para a minha vida. E aí voltei, tive meu filho prematuro, né? Ele nasceu com 1,5 kg e isso foi muito marcante também, porque foi um momento que eu passei a entender que aquilo era um presente de Deus na minha vida. A Mary Kay era um presente de Deus na minha vida porque eu pude dar atenção para o meu bem mais precioso, que era meu filho, e mesmo assim continuar trabalhando e ganhando dinheiro em casa do jeito que dava. Então eu acho que essa liberdade de escolha e você poder fazer tudo aquilo que você quer faz toda a diferença, né? Os agendamentos no início, muito difícil, né? A gente não nasce sabendo, e ainda mais para mim que vim de um segmento que era muito mais rústico, né? Vamos usar essa palavra rústica, muito mais bruto, muito mais escritório, papel. Eu não tinha hábito de lidar com mulheres, de ter muita amizade com mulheres.
Então foi muito difícil para mim. Então quando alguém fala, eu já sei maquiar, já sei trabalhar, já vendi alguma coisa, eu falo, nossa, anos-luz na frente quando eu comecei. Então os agendamentos para mim é o que a consultora mais precisa saber fazer, porque se ela não tem agendamento, ela não tem negócio, e tudo a gente aprende nessa vida. Então a gente precisa aprender a querer gostar e aprender a se dedicar, né? É questão de escolhas, a gente tem escolha de fazer o negócio falando que não sabe ou falando eu vou aprender. E aí o meu começo foi estudando muito o Guia de Nova Consultora, que vem no nosso material, e ali dá todas as frases que a Mary Kay ensina. E o DVD também, que na época era uma fita cassete, eu assistia e repetia a sessão de cuidados com a pele para ver como que fazia um agendamento e indicações de cliente. Então isso foi um processo assim um pouco doloroso para mim, que saí de um trabalho totalmente diferente para entrar no ramo. Aí você fala, como é que iniciou 8 pessoas num dia? Eu tomei a minha decisão de mudar a minha vida, então eu não aceitava o não. A pessoa falava, olha, Grace, você... não, eu vou deixar para o mês que vem. Eu falava, não, você não está entendendo, tem que ser agora. Eu vou explicar tudo de novo, porque eu acho que talvez eu não fui clara. Porque eu tinha senso de urgência, minha data de entrar em qualificação era aquele dia primeiro, não era para o outro dia primeiro. Então, eu tinha dia 30, eu tinha que fazer tudo no dia 30. Então, eu falo que eu aprendi muito com a Heloísa Johnson a questão do senso de urgência. A gente tem costume na vida de deixar tudo para amanhã, tudo para depois e protelar os nossos sonhos. E eu aprendi que se eu determinei uma data, eu não tenho plano B. Eu tenho que fazer essa data se tornar uma realidade na minha vida. Então isso foi desde o começo da Mary Kay. Eu acho que a sessão de beleza pode ter sucesso desde a pontualidade da consultora, de chegar na casa da cliente 5 minutinhos antes, esperar lá fora, respirar, apertar a campainha no horário pontual. Porque hoje em dia, com a correria, muitas pessoas têm o hábito de achar que o atraso é normal, e o atraso não é normal. As pessoas têm que ser pontuais, pelo menos a consultora que está indo prestar o serviço. Então eu acho que a primeira impressão é a que fica, você tem que estar preparada para a sessão, tem que saber quem vai estar lá, você tem que fazer um show, tem que ser o momento daquela pessoa se sentir realmente importante. Não adianta ir lá fazer uma sessão se não está com vontade de fazer a sessão, se não está num bom dia. Então a gente tem que realmente estar entusiasmada com aquilo. E a sessão é o caminho do sucesso da Mary Kay. Não existe como você... Eu falo, às vezes as meninas ficam tentando inventar a receita do bolo e a receita está inventada, está pronta, não precisa ficar inventando moda. É só colocar o produto no rosto das pessoas. E isso é muito simples, né? Não tem quem não goste de provar antes de comprar. Então, a sessão para mim, ela tem que ser mágica, ela tem que ser especial, para que a pessoa tenha sucesso, ou na venda ou no início, né? A venda, para mim, sempre vai ser, um ganho que eu falo para as minhas meninas, nunca abrir mão, né? A venda, ela faz parte do negócio. Não tem como fazer uma carreira se você não tem venda, porque Mary Kay Ash falava, se você não vende um produto, não acontece nada. Então, além do lucro, que é maravilhoso das vendas, a gente consegue deixar as mulheres mais bonitas, com a autoestima mais elevada. Então, eu falo que para uma consultora, para uma diretora, a venda é um ganho tanto quanto importante quanto da carreira, porque a venda é a renda imediata. Então essa venda acontece como? No caminho, na sessão, no show. Você vai criar as suas formas de vender que mais vai se adequar com aquilo que você vive. Mas eu sempre creio que o atendimento personalizado através da demonstração, ele faz toda a diferença e a cliente compra muito mais satisfeita. Então eu sempre coloco metas de vendas baseadas naquilo que as minhas consultoras desejam atingir como renda financeira. Eu acho errado uma pessoa começar na Mary Kay e vender o que for vender e fazer o que for fazendo e acumulando centavos, sendo que ela pode ganhar uma renda muito melhor. Então eu gosto muito, iniciou uma pessoa na minha equipe, eu gosto de saber dela, o sonho dela, como ela vive, eu gosto de saber o que ela tem de sonho, o que ela precisa de dinheiro para poder ajudar na casa dela, com a família dela, e aí a gente planeja a venda diária. Não adianta vender X pontos por mês, a gente tem que saber quanto ela precisa de renda para ajudar na casa dela. E aí eu gosto muito de planejar esse ganho e para mim isso faz toda a diferença na minha equipe, porque elas trabalham pelo resultado.
2+2+2 é o segmento que a gente ensina muito, porque a fidelização é o pós-venda. Então não adianta a pessoa vender o produto e nunca mais voltar. Então o 2+2+2 é ligado aqui 2 dias, ligado aqui 15 dias, ligado aqui 2 meses. Gente, isso não toma tempo nenhum, é tão rapidinho, a cliente se sente especial e cada vez que a gente liga, a cliente quer repor um produto, a cliente quer conhecer algo novo que lançou. Então eu falo assim que esse segmento é o que vai dar à consultora o sucesso. E a gente sempre explica que quando você tem 100 clientes fiéis, você está tendo uma cartela perfeita de clientes, 100 no mínimo. E essas clientes têm que ser fidelizadas, né? Têm que ser cuidadas, têm que ser mimadas, têm que ser lembradas. E é assim que o negócio continua. Então o segmento no nosso negócio ele é fundamental. Uma pronta entrega produtiva é aquela pronta entrega que tem giro, onde todos os meses ela vai precisar pedir novamente aquilo para repor. Então eu sempre ensino, se você vende muito 3 em 1, hidratante, base, você tem que ter pelo menos 5 de cada na sua casa. Vendeu 3, tem que repor 3, porque uma cliente indica para outra, uma cliente repõe. Então a pronta entrega produtiva é aquela que tem giro, é aquela que você consegue dar giro, trabalhar e está sempre repondo e atendendo as clientes. Para qualificar os inícios, eu gosto de explicar os ganhos. Então, sempre quando eu vou fazer uma entrevista de iniciação, que a pessoa tomou a decisão de fazer o início, eu gosto de calcular com ela. Então, eu pego um papel, uma caneta e eu vou calcular com ela quanto é um pedido de 40%, de 35%, de 600 pontos, de 900 pontos e os benefícios que ela vai ter. Então, eu sou muito número. Então eu gosto de mostrar muitos números para as pessoas, porque eu acho que baseado no número ela vai ter uma decisão mais concreta, mais firme e ela vai saber até onde vai a capacidade financeira dela também para qualificar. Eu gosto muito de mostrar para a consultora que ela não tem o que vender se ela não fazer pedido. E o negócio dela tem muita chance de dar errado. Então o kit é para demonstrar, não é para vender. Então eu gosto muito de mostrar o lado da venda, que é o lado mais produtivo do negócio, é o lado que vai trazer as iniciadas, que vai trazer todo o sucesso para ela. Então eu uso muito papel, caneta e calculadora para mostrar quanto ela vai ter de retorno em cada pedido que ela vai fazer. Eu gosto de deixar isso muito claro no começo e mostrar os benefícios que a empresa oferece, tudo aquilo que a Mary Kay acaba colocando como incentivo para as novas consultoras. Então isso eu uso muito através da revista Aplause. Uso muito isso. A minha área nacional, eu tenho muita proximidade das meninas, né? Hoje as redes sociais ajudam muito, né? A gente está mais perto, mas elas já conhecem o meu perfil de trabalho. Eu sou um pouco, como eu posso falar a palavra, eu gosto muito de ter esse feedback com elas, de dar um acompanhamento, e eu não sou muito de alisar. Então eu gosto muito de bater a real, usando um palavreado mais... eu gosto muito de passar para elas a realidade. A realidade é trabalho. Então, como eu trabalhei desde muito nova e para chegar aqui eu ralei muito, eu não posso chegar numa pessoa e falar assim, olha, é só cadastrar, você vai ganhar um Camaro cor-de-rosa. Eu tenho que falar para ela que ela precisa trabalhar, que ela precisa dedicar. Para chegar até aqui, eu enfrentei muitos desafios na minha vida, pessoal, financeira, né? Teve situações de muitas vezes ir fazer uma sessão de cuidados com a pele, a pé, não tinha carro, e me prometer, se eu vender alguma coisa eu volto de táxi, senão eu volto caminhando para casa. Então eu tinha que vender alguma coisa naquela sessão. Já chegou vezes de viajar para outras cidades para fazer evento, tipo viajar 900 quilômetros em estrada de chão, e chegar lá no evento, organizar tudo lindo e não dar ninguém no evento, ninguém, nem uma pessoa. E eu estar com outra pessoa do lado e você ter que se manter forte, você ter que se manter com a autoestima bacana para não deixar todo o negócio desandar. Então eu gosto muito de mostrar para minha força de vendas que a gente tem que ter muito poder de
resiliência, muito recomeço, recomeçar quantas vezes for necessário, entender que o não faz parte da nossa vida. Então isso eu deixo muito claro para as minhas diretoras, para a minha área nacional, que o não faz parte e que cada não que você encontrar no caminho, você uma hora vai vir o sim. Então eu sempre ensino para elas pensarem assim: cada não que eu escutar, eu estou mais perto de ser uma diretora. Cada não que eu escutar, eu estou mais perto de ser uma nacional. Porque para chegar aonde eu estou hoje, eu tive que escutar muito não, tive que enfrentar muitos desafios. E se a pessoa ela é fraca no sentido de desistir, porque alguém frustrou, porque alguém decepcionou, porque alguém deu bolo, alguém deu cano, você vai desistir de qualquer coisa na sua vida, porque a forma com que a gente faz uma coisa na vida é como a gente faz tudo na vida. Então, eu sou muito de ensinar para a minha área nacional a força que elas precisam ter do interior. Então, essa força é o poder de resiliência, é a fé decidida. Tomei a decisão X, e por que você desistiu no caminho? Então, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, porque sonhar não é uma coisa fácil, ainda mais para a maioria dos brasileiros que vem de uma história mais difícil. E a gente precisa aprender a sonhar. E precisa aprender a ser radical muitas vezes com a gente para sair da zona de conforto, para fazer algo que doa. Por exemplo, uma abordagem fria me matava no início. Eu imaginar uma pessoa e ter que ir lá fazer uma abordagem fria, uma abordagem quente, que hoje a gente chama, mas é necessário. Então a dor faz parte do crescimento, né? Então eu educo a minha área nacional assim, com muito amor, muito carinho, porque eu creio que elas podem mais, eu sempre acredito no potencial delas, mesmo quando elas não acreditam. E assim, é muito bacana o conhecimento, como a gente vai tornando essa vivência muito firme. Então minhas meninas já vêm vindo com uma trajetória de mudança de atitude, porque eu falo que se você não mudar seus hábitos, vão se repetir os mesmos anos. Então não adianta a gente mudar de ano, a gente precisa mudar de hábito, mudar de decisão e mudar de atitude para poder ter uma vida melhor, né? Eu ensino muito as minhas meninas a buscarem o conhecimento. Hoje tem muitas ferramentas, né? O site da Mary Kay, um portal de educação incrível, tem tudo pronto. Eu falo que o conhecimento ele traz confiança para ela na hora de fazer uma sessão de cuidados com a pele, a hora de falar da oportunidade. Então eu ensino as minhas consultoras e eu falo para toda força de venda, busque o conhecimento. Se você não conhece tonalização da base, no site tem. Se você não conhece como falar de inícios, no portal Educação tem. Então a Mary Kay hoje nos deixou muito bem amparada no sentido de educação. Só que a pessoa precisa querer, né? Tá tudo pronto ali, não adianta ela ter tudo na mão e não utilizar. Então hoje, a pessoa que entrou na Mary Kay para mudar a vida dela, ela tem tudo pronto. É só ela seguir. É só ela seguir. E o conhecimento vai trazer a segurança que ela precisa para se tornar uma pessoa melhor. Agora há pouco, estou mostrando para a moça que estava maquiando a gente a foto do antes e o depois. Ela não acreditava que era a mesma pessoa. Ela falou, não é possível que é a mesma pessoa. Como você mudou tanto? E eu falei, eu acredito que o conhecimento, a disciplina, e você vai crescendo como pessoa, né? Vai se tornando uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor, uma pessoa mais positiva. Eu acho que se a pessoa tiver todo o conhecimento do mundo, de saber fazer tudo o que a Mary Kay pede, conhecer toda a fórmula de cada produto, mas se ela for uma pessoa negativa, que ela não sabe sonhar e não confia nela, ela não vai ter o sucesso também. Então, eu acho que o sucesso é um conjunto de conhecimento, de estudo, de dedicação, trabalho e muito pensamento positivo para atrair coisas boas. Eu falo assim que os valores da Mary Kay não existem igual. Eu que trabalhei em outras empresas, em multinacionais também, pensar nessa filosofia de Deus, família e carreira, você poder priorizar as coisas mais importantes para você dentro da limitação de cada pessoa. Eu acho que para mim isso não tem preço. Liberdade de tempo, liberdade de horário, tudo que envolve as decisões da nossa vida, a regra de ouro, ajudar o próximo sem ter nada em troca. Então eu falo assim que é uma filosofia que a gente se sente
Amparada. Acho que a resposta é essa, a gente se sente protegida, a gente se sente amparada porque a gente sente que está no caminho certo. Então, quando a gente fala de filosofia, às vezes as pessoas falam assim, mas será que funciona? Eu falo, gente, funciona demais porque eu vivo isso, é a minha vida. E a regra de ouro você faz nas pequenas coisas, no dia a dia. Em casa você pensa, faça outro que ele gostaria que fizesse com você o tempo todo. Então, eu falo que nós nos tornamos pessoas melhores. Eu me tornei uma pessoa muito melhor depois de Mary Kay. Não só com atitudes positivas, com a força que emana de dentro da gente, mas de entender que se a gente colocar a ordem correta, esses valores eles vão brilhar e vão fazer você uma pessoa muito mais plena, muito mais feliz e não tem nada que possa comparar. A senhora Mary Kay, para mim, é assim, eu sou fã dela, assim, tudo, eu falo que ela foi uma pessoa extraordinária, que mudou a vida de milhares de mulheres, eu sou muito agradecida, a senhora Mary Kay Ash, eu falo que ela trouxe para a minha vida o que eu quero levar para a vida de muitas pessoas, que é essa transformação. E quando a gente fala transformação, não é só financeira. É claro que a situação financeira é maravilhoso, quanto que eu imaginava ter um Camaro cor-de-rosa, quanto que eu imaginava poder oferecer para o meu filho, ou para o meu esposo, ou para a minha família, o que a gente pode oferecer hoje através do meu sim, dessa oportunidade. Então, assim, Mary Kay para mim é um esteio, uma base, eu falo assim que é um sonho, foi uma mulher incrível. E a gente tenta seguir o caminho, né, dos ensinamentos dela, através dos livros, através de tudo que ela deixou pra gente. E eu falo que essa carreira, ela foi muito sábia, muito extraordinária, porque ela fez a gente acreditar no nosso potencial, com as palavras dela, com o mundo dela, e ela foi muito visionária. Então, Mary Kay pra mim é maravilhosa, é tudo. Muito bom.